Sem chances de título no Campeonato Paranaense, o Timãozinho se concentra para enfrentar o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Não é nesse campo que o Corinthians Paranaense vai pôr os pés na quarta-feira. Para enfrentar o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, o clube do Barigui vai pegar a Vila Capanema emprestada. Só que aquele gramado... Nós vamos ter que nos superar, independente do gramado. Lá o gramado não é tão bom quanto o nosso campo aqui, mas temos que ir na base da superação, da garra, da determinação, para que consigamos um bom resultado, para que chegue lá no Rio ainda com esperanças de buscar a vaga. Seja lá como for, a tentativa é de lotar o estádio no duelo entre cariocas e paranaenses. Por isso mesmo, o torcedor que comparecer com a camisa oficial de qualquer time paranaense ou a do Corinthians paulista vai pagar apenas R$20 no ingresso. Já pensou se esse plano der certo? Olha, eu acho que vai ser legal, que é difícil, né? Porque todas as vezes que a equipe do Corinthians vai jogar contra o Atlético, Curitiba e Paraná, sempre fomos xingados aí, né? Por causa, né, dessa ligação que fizemos com o Corinthians de São Paulo, né? E as pessoas eu acho que não entendem muito sobre isso. Mas será legal, né? Eu acho difícil, complicado, mas se o torcedor for, será legal. Mas também não adianta 10 mil torcedores no Dorival Brito se não houver preparo do time. O Vasco acaba de ser desclassificado no estadual. E bem que, para ajudar o Corinthians, poderia vir desanimado para o Paraná. Mas o goleiro Colombo não pensa assim, não. A gente, primeiro ano como Corinthians... eu acho que gera ainda mais uma pressão sobre a equipe do Vasco pela falta de êxito, pela eliminação no campeonato estadual lá. Acho que gera uma cobrança ainda maior sobre eles para obter a classificação. A equipe vai ser quase a mesma que enfrentou o Ceará há mais ou menos 3 semanas. Neto, com o terceiro amarelo, e Ronaldo, machucado, não jogam. Lio Evaristo vai ficar em cima do grupo. Não é só porque o Vasco é time de elite que a Copa do Brasil já é carta fora do baralho. Afinal, só eles e o Atlético Paranaense é que conseguiram se manter no campeonato. Para nós seria interessante que a torcida do Paraná, do Curitiba e do Atlético nos desse uma força, né? O Atlético vai jogar fora de casa mesmo, o Paraná está aí. Nós vamos jogar no campo do Paraná, a torcida do Curitiba também está esperando só domingo o jogo deles. Eles poderiam nos dar uma força que nós vamos receber de bom agrado. Pois é, quando o time jogava em São José dos Pinhais, lá no estádio do Xingu, o seu Miller, meu pai, me lembrou uma coisa, que o torcedor do Paraná, do Atlético e do Coritiba ia lá no estádio. Mas aqui no Barigui isso não repetiu a dose, né? Então, quem sabe se o torcedor agora não vai no meio de semana assistir um bom jogo de futebol? Olha, esse é um assunto que vai um tempo de conversa entre nós, que aí envolve a política do clube com o comando do Juarez e do Joel Malucelli. Isso é um clube deles. E eu tenho certeza, por conhecê-los, eu deve estar aborrecido. Porque o rendimento do time no campo não foi o que eles esperavam. E eu fico aqui perguntando ao Paulo e ao Dionísio, o que será que houve com a equipe do Corinthians Paranaense? Então eu não vou me alongar nisso, mas simplesmente quero fazer defesa a alguns jogadores. Porque nessa hora, Dionga, e que está desclassificado, Paulo, eu acho que, e nosso futebol precisando de fortalecimento, não adianta buscar gente que a gente não sabe. Olha, um prejuízo não é só do clube, é do Neto, zagueiro. Bom zagueiro. O Cícero no meio campo. O Ronaldo no meio campo. Oliveira no meio, claro, que joga do meio para frente. Tem mais jogadores aí. Esse é o prejuízo. O William, que fez bastante gols. O artilheiro. Então eu me volto aos jogadores. E que se houver aí Cristiano... Esse Cristiano que poderia estar de volta no Paraná agora, passou pelo Palmeiras. Bom jogador. É só dar condições dele jogar, não precisa buscar mais nada. Tem 4, 5 bons jogadores. Agora, isso é um acordo que eles têm que fazer. Então eu prefiro dizer, para salvar os jogadores que infelizmente não tiveram rendimento, não sei porquê, não dá para acreditar com esse grande elenco que teve e fazer uma campanha dessa forma que fez. Paulo e Dionísio. Tem chance o Corinthians contra o Vasco? Tem ou não tem? Tem. Tem chance? Tem Paulo, sim, tem por chance? tudo isso que o capitão Hidalgo diz. Tem bons jogadores, é claro que é um jogo muito difícil,
mas tem chance sim. E aí, Paulo? Aqui em Curitiba, eu acho que realmente o time do Corinthians vai fazer um bom papel, a torcida deve vir, e eu acredito sim que o Corinthians pode surpreender o Vasco aqui em Curitiba. Beleza, é o que a gente espera e que você também pode esperar um bom jogo de futebol. Então, se você tiver a fim de ir, vai lá, vai assistir o jogo do Corinthians Paranaense contra o Vasco da Gama. Bom, e daqui a pouco nós vamos ter aí o Tribuna da Massa. Terminando aqui o nosso programa, já tem o Tribuna da Massa. E que tem preparadinho lá, o Adilson Arantes vai falar para nós. O que tem preparado aí para o Tribuna da Massa? Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Mauro. Um abraço a todos, a vocês que acompanham o Show de Bola. Daqui a pouco vamos trazer no Tribuna da Massa a morte de um rapaz após tomar vacina contra a gripe preocupa a população. Tire as suas dúvidas no programa já já. Na Blitz da Saúde, recém-nascido corre risco por falta de ambulância com UTI. E você acredita em vida após a morte? É em comunicação com os espíritos? São os mistérios da doutrina espírita que você confere numa reportagem especial. Tudo isso e muito mais. 12h30, daqui a pouco, depois do Show de Bola aqui no Tribuna da Massa, Mauro Miller. Beleza, Adilson Arantes com o Tribuna da Massa daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho aqui no Show de Bola tem Atletiba, tem Copa do Brasil, espera só um pouquinho.